Vamos correr. Vamos correr. Vamos correr, vamos correr. Vamos correr. O jogo tá ficando duro, a internet, né? A gente vai fechar essa parada aqui, beleza? Vamos correr, né? Bacana. Dá na área? Então, eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte. Veja, né? Essa net não quer jogador. Fé em Deus, vai dar certo. Somos adelante, isso aí, né? Vocês estão achando que eu estou jogando muito duro hoje? Tá tranquilo? Tá dando para pegar? É bom, sabe o que acontece? É que eu fico à vontade, porque, tipo, são os alunos que me seguem há muito tempo, né? Então já sabe como eu falo, já sabe quando eu vou chamar no Perceba, o cara já fica muito ligado. Inscrição no aulão efetuada, né? É isso aí, né? Você vai jogar muito duro lá no nosso aulão, www.adelante.net.br, mais de 250 inscritos, né? Quase chegando aos 300, graças a Deus, menos aí de um mês para a prova. A prova vai acontecer, eu tenho certeza. Bacana? Tranquilo, né? Vamos concentrar então, chamando o PC, você conhece o procedimento. Vamos avançar aqui, porque se a internet cair, mas eu vou fazer essa live de novo amanhã, porque eu sou enjoado, né? Não, vou fazer de novo amanhã, que eu sou danado. Então a gente vai fazer aqui e vai ver amanhã de novo. Vamos lá. Mas não corre não, fica aí, porque agora você está antenado, não é isso? Bem, então, o que eu falava? Eu falava na questão de encobrir o delito, né? Eu falava na questão de encobrir o delito. Veja, então, o Tício chega na delegacia, olha na área aí agora, a professora @Barros Porto Carreiro, né? Olha a professora aí, ó. Professora Cláudia Barros aí, ó. Bacana, né? Vamos seguir aí a professora @Barros Porto Carreiro. Bacana, a professora mandando um perceba aí, ó. Obrigado, professora. Um abraço aí. É muito legal, né? A professora é gente boa demais. Isso aí, joga duro demais. Bacana. A gente tá aguardando a obra dela, né? Deve sair já aí em breve, né? Uma outra edição. Eu tenho uma edição, né? Antiga, vou esperar sair a nova aí para jogar duro aqui. Então, olha, perceba bem então que o Tício vai até a delegacia e ele fala para o delegado o seguinte: olha, delegado, eu fui vítima de tentativa de latrocínio e o Mévio foi vítima de latrocínio, ele está lá morto. E perceba que ele conta esse fato para encobrir a autoria do homicídio, porque na verdade quem matou o Mévio foi ele. E aí a pergunta é o seguinte: esse fato dele, né, levar esse fato falso ao delegado de polícia, um fato com a roupagem criminosa, tá certo? Para encobrir a autoria do seu delito, esse fato é considerado uma falsa comunicação de crime? Responderia o Tício pelo homicídio em concurso material com a falsa comunicação de crime? Eu tenho duas correntes. Aí eu falei para vocês, a primeira corrente entende que responderia sim pelo homicídio e pela falsa comunicação de crime. Uma segunda corrente entende que não. Por quê? Porque, perceba, quando ele falseou a verdade, né? Veja, levando um fato falso ao delegado de polícia, ele, na verdade, fez aquilo para encobrir a autoria do delito de homicídio, porque ele era autor. Essa segunda corrente entende que estaria o Tício agindo lançando mão da ampla defesa. Ou seja, ele pode mentir na sua defesa. Inclusive, inventar um fato criminoso para ocultar a autoria do homicídio, né, que ele praticou. Entenderam? Não? Então, duas correntes doutrinárias. É interessante, veja, que numa questão de prova, numa prova discursiva, você mencionar as duas correntes. Tá? Você mencionar as duas correntes. Veja que eu vejo com mais razão ele respondendo pelos dois crimes, como também lança a mão desse entendimento o professor Kleber Masson. Mas eu tenho outros doutrinadores, como por exemplo o Rogério Sanches, né, entendendo que ele deve responder apenas aí pelo homicídio, né? E não pela falsa comunicação de crime, porque estaria aí abarcado pela ampla defesa. Beleza? Travou não, né? Vamos lá então. Legal. Olha só, né, que importante. Quem é o sujeito ativo desse crime? Da falsa comunicação de crime. Quem pode ser o sujeito ativo desse crime? Em regra, na falsa comunicação de crime, qualquer pessoa
pode figurar como sujeito ativo do crime. Mas aí é para você falar o seguinte: olha, examinador, eu sou adelante. Porque o adelante, numa prova discursiva, ele vai colocar em regra qualquer pessoa, trata-se de um crime comum, também chamado de geral. Mas aí você vai trazer o seguinte: olha, mas há uma exceção. Você vai falar que há uma exceção porque, perceba, eu sou o Tício. Chego na delegacia e digo o seguinte: o delegado, veja, xingaram a Mévia, ofenderam a Mévia, xingaram a Mévia, né? Xingaram a Mévia. Veja que o Tício, esse fato não existiu. Ele também não atribuiu a autoria desse fato a ninguém. Ele falou, ó, xingaram a Mévia. Será que eu posso falar de falsa comunicação de crime? Não. Por quê? Porque, perceba, né, xingaram a Mévia, eu teria aí o delito de injúria. Para que o delegado venha adotar qualquer providência, há necessidade do requerimento. Entenderam ou não? Então, perceba, eu teria aí um crime impossível. Né? Então, veja, quando você trata de ações penais privadas e ação penal pública condicionada à representação, o sujeito ativo do crime só pode ser a pessoa que tem as qualidades, né, para figurar lá no polo passivo. Deu para pegar essa? Quando for ação penal privada e ação penal pública condicionada à representação, eu só posso ter o sujeito ativo, ele tem que ter essas qualidades, então seria um sujeito especial. Porque tem que ter legitimidade para representar ou para requerer, teria que ser a vítima. Colocou um alfazulu, colocou, deu para entender isso? Por quê? Porque só assim pode, né? Se eu sou a vítima de injúria, eu chego para o delegado, eu fui xingado. Fui ofendido moralmente. Está inventando a história. Aí eu chego, né? Veja, e adoto já uma providência. Por exemplo, um requerimento, ou vamos supor, uma lesão corporal. Né? Olha aqui, ó, estou lesionado. Me lesionaram. E aí eu já assino a representação. Né? Veja que eu não preciso saber quem me lesionou. A representação é do fato. Não é isso? Veja, e aí as diligências serão realizadas para identificar o autor daquela lesão. Aí sim, aí o delegado pode agir. Por quê? Porque eu ofereci uma condição de procedibilidade. Agora, se o Tício fala, olha, o Mévio foi lesionado, você tem crime impossível no que se refere à falsa comunicação de crime. Porque o delegado não pode tomar nenhuma outra providência. Por que não? Porque trata-se de um crime, de um crime de ação penal pública condicionada à representação. Diferente se ele falasse, olha, o delegado, olha só que lindo. O Tício e a Mévia, eles moram juntos, são companheiros. E a Mévia foi lesionada. O delegado já toma providências para apurar aquele fato. Por quê? Porque quando é a Maria da Penha, lesão corporal, ação penal pública incondicionada. Não dependeria aí da manifestação da vítima. Deu para pegar essa aí? Vocês estão na área? Vocês estão na área? Tá dando para pegar aí? Beleza? Pode continuar? Pode continuar? Então vamos ficar ligado, né, quando fala do sujeito ativo, né? Dependendo, em regra, trata-se de um crime comum, mas veja, há situações em que o sujeito passivo ele tem que ter as qualidades. Não é isso? Ele tem que ser a vítima, por exemplo, quando for mediante representação. Ele tem que ser a vítima quando for requerimento. Se não for a vítima, tem um crime impossível. No que se refere à falsa comunicação de crime. Deu para entender aí? Bacana. Legal. Vamos lá, então. Vocês já estão cansados, né? Já estão cansados. Tá. Vou falar mais um pouquinho aqui, tá? E amanhã a gente vai continuar, porque não corre não, tá? Vou fechar aqui. Depois não corre. E amanhã a gente continua. Por que, professor? Mas caramba, professor, o tipo aqui, eu estou aqui olhando a minha doutrina, e olha só, eu estou aqui no 340, sabe que eu peguei aqui a doutrina. Mas eu li aqui, tem 5 parágrafos, já acabou. Caramba, você está falando um monte de coisa aí. Filho, você joga duro demais, sim. É uma pesquisa de todas as doutrinas. Eu faço isso de coração. Entenderam ou não? Né? É isso. Vem cá. E quando você faz pesquisa de todas as doutrinas, aí eu tenho que falar, não corre não. Né? Não corre não, porque várias informações. E aí seu Zuquiderno fica, aí o cara pega o Zuquiderno, caramba, que material é esse? Não é isso? A gente faz um trabalho sério. Vem pra cá, não corre não. E tá.
Vamos lá então. E o sujeito passivo? Quem seria? O sujeito passivo é o Estado, né? Veja, a administração pública aí vilipendiada, né? Veja, a administração pública, olha aí um acionamento da máquina pública de forma desnecessária, não é isso? Jogando duro demais. O sujeito passivo é o Estado. Bem, e o dolo? Será que há necessidade de ter uma finalidade específica? Ou basta só comunicar o fato à autoridade policial? Eu tenho 3 correntes doutrinárias. Uma primeira corrente entende que há necessidade o agente tem que ter a intenção de provocar uma ação por parte da autoridade. Não necessariamente a instauração de um inquérito policial, mas ele tem que ter essa intenção. Entenderam ou não? Essa é a primeira corrente, entendendo que há necessidade de uma finalidade acrescida ao dolo, né? Uma finalidade, ou seja, uma coisa específica, né? Olha, uma finalidade acrescida ao dolo. Há uma segunda corrente, essa primeira corrente é defendida, por exemplo, o saudoso Nelson Hungria, né? Magalhães Noronha, Fabrini Mirabete, né? Os clássicos. Eu tenho uma segunda corrente, né? Defendida, sobretudo, pelo professor Damásio Jesus, entendendo que basta a falsa comunicação. Não há necessidade, veja, de ter a intenção de que o agente venha, de que a autoridade venha adotar uma providência. Basta a falsa comunicação. Essa corrente nesse sentido. Entenderam ou não? Ou seja, para essa corrente, veja, basta a falsa comunicação. Mas o agente não, mas a autoridade policial não instaurou, não adotou uma providência, eu tenho uma tentativa. Entenderam ou não? Então, basta uma falsa comunicação. E eu tenho uma terceira corrente, que posso dizer, eu, com o professor Rogério Sanches, também nesse sentido, uma terceira corrente, entendendo que basta a intenção do agente. Basta que a comunicação seja falsa. Né? Uma terceira corrente, entendendo, pode ser dolo específico ou dolo geral, né? Dolo com a finalidade ou dolo geral, né? Basta que a comunicação seja falsa. Bacana? Isso, né? Nessa terceira pegada, beleza? Então, 3 correntes doutrinárias. A primeira corrente entendendo que há necessidade, né, do acréscimo de uma finalidade. Eu tenho uma segunda corrente entendendo que não, basta que o dolo seja, né, um dolo geral. Não precisa ser um dolo com acrescido de uma finalidade. Não é isso? E eu tenho uma terceira corrente entendendo, tanto faz, dolo geral ou dolo acrescido de uma finalidade. O que importa é que a comunicação seja falsa. Entenderam? Então, 3 correntes doutrinárias nesse sentido. Bem, e aí, perceba, eu vou confrontar agora a falsa comunicação de crime com o elemento dúvida. Como assim, professor? Eu tenho o Tício que ele saiu de casa. Isso. Aí, perceba, ele saiu de casa. Rapaz, dentro do ônibus, ele foi verificar o Zap. Os grupos lá adelante, né? Foi dar uma olhada lá, ver se o Zuc postou. Ele é fã do Zuc. Aí ele foi verificar lá se o Zuc postou alguma coisa no Instagram, sabe? Que o Zuc motivacional estava desanimado. Aí ele botou a mão no bolso. Rapaz, quando ele botou a mão no bolso, falou: ih, meu celular. Caramba, é meu celular. Não sei. Olha aí. Né? Caramba, será que eu deixei em casa? Será que furtaram? Elemento dúvida na cabeça. Aí ele vai na delegacia e fala: doutor, furtaram meu celular. Não imputa esse fato a ninguém, beleza? Será que eu teria uma falsa comunicação de crime? Não estaria caracterizada a falsa comunicação de crime. Perceba que se essa comunicação, né, ele fez essa comunicação, mas na dúvida se ocorreu o fato ou não, mesmo que ele chegue na delegacia e fala que ocorreu, perceba, não há que se falar na falsa comunicação de crime, porque ele tem que ter o dolo de saber que o fato não existiu. E aí ele estaria na dúvida. Deu para pegar essa? Vocês estão na área aí? Né? Vocês estão na área? Deu para pegar? Está na área aí, a dúvida, né? Se ele está na dúvida e mesmo assim ele registra a ocorrência policial, não há que se falar em falsa comunicação de crime, né? Porque eu tenho ausência de dolo, eu tenho dúvida e não dolo. Coloca o alfazulu. Eu tenho dúvida e não dolo. Isso. Eu não sei se deixei em casa, não sei se furtar, e vou registrar a ocorrência. Entenderam ou não? Bacana. Baseado, um registro de ocorrência baseada na dúvida, né? O delegado tomou até providências. Rapaz, depois descobriu-se que o celular ficou em casa. Entenderam ou não? Né? A pegada de monstro.
Bacana? Pegada aqui é de monstro. Vamos lá então, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar seu galho. Eu vou fechar a live agora aqui nesse ponto. Bacana? E amanhã a gente continua. Beleza? Amanhã a gente continua. Não corre não agora. Não corre não. Fica aí. Fica aí. Não corre não. A live é pesadona mesmo. Vem cá. Aqui é osso. Fica ligado. Fica ligado. Quando eu falei na dúvida, perceba. Ele se fosse mais, né, veja, atento ao dever jurídico de cuidado, né? Ele podia, antes de registrar a ocorrência policial, ter ido em casa, né? Mas não. Ah, vou logo na delegacia. Né? Meio que chama, não perceba, né? Faltou cautela, agiu de forma aí, ó. Olha, uma roupagem culposa na conduta. Fato atípico. Porque não há falsa comunicação de crime com a modalidade culposa. Entenderam ou não? Bacana. Agora eu não assisto mais as lives deitado. Vem cá, filho. Aí te chamo no PCB e digo o seguinte. O Tício, ele tem um veículo dele. Aí ele colocou esse veículo na seguradora. Colocou esse veículo na seguradora e foi lá na delegacia, né? Rapaz, ele ocultou o veículo, chegou na delegacia e falou: delegado, furtaram meu veículo. Ele ocultou o veículo. E ele faz isso porque ele quer receber a indenização. Será que eu tenho falsa comunicação de crime? E também o delito previsto lá no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5, que fala lá sobre fraude para o recebimento de indenização ou valor de seguro. É isso lá, né? Uma das formas de estelionato. Bacana, não é isso? E aí, né? E aí? O que vocês acham, né? Ou melhor dizendo, seria, né? Outras fraudes, né? Seria outras fraudes aqui. E aí? Bacana, bacana, bacana. Vem cá, vem cá. Bem, se liga no que eu vou falar. Duas correntes doutrinárias. Duas correntes doutrinárias. Duas correntes doutrinárias. Duas. Eu tenho uma primeira corrente doutrinária. Travou, voltou? Voltou aí? Como é que tá? Travando. Travando. Travando, né? Voltou, como é que tá? Voltou ou não? Voltou ou não? Voltou ou não? Voltou ou não? Voltou? Alô, você? Tá na área? Repete, professor. Beleza. Dá pra seguir? Dá pra seguir, pra fechar? Alô, você? Alô, você? Te chamo no PCB e digo o seguinte. Eu vou te chamar no PCB para dizer o seguinte. Perceba bem, o Tício, ele ocultou o veículo dele na casa dele não, num terreno que é fácil, né, tá na casa, ocultou um veículo dele num determinado local e foi lá na delegacia e chamou o delegado no Perceba. Falou: delegado, perceba bem, furtaram meu veículo. Chamou o delegado no Perceba. Bem, esse fato, veja, ele não existiu, é um fato inexistente. Então ele fala que ocorreu um fato criminoso, furto do veículo dele, mas perceba, ele faz isso para receber o seguro, entendeu? Para receber o seguro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando o jogo começa a ficar duro, né? Vamos lá, tem gente ainda aí? Chamando no Perceba? Chamando no Perceba. É isso aí. Bacana, né? Bacana, bacana, bacana. Vamos tentar fechar esse ponto aqui e amanhã a gente continua, né? Pior que amanhã eu vou querer fazer tudo de novo. Fico bolado que eu não consigo. Saca? Não pode passar um ponto aqui. Vamos lá. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte. Então o Tício, ele ocultou o veículo. Bacana, foi até o delegado de polícia, né, autoridade, e disse que o veículo dele teria sido furtado. Mas ele fez isso, perceba bem,
para receber a indenização, seguro que ele fez no veículo malandro. Veja que a conduta dele, né, já se enquadra lá no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5, né, que fala lá de outras fraudes, tem lá, né, fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. A pergunta que fala é o seguinte, cara, com todo respeito, você parece, como é que é? Cirilo do Carrossel. E aí, jogou duro, né? Mas se você passar assim, já fico feliz, né? Vamos lá, joga aqui no Perceba. Então, aí, a pergunta que se faz é o seguinte. Será que ele vai responder pelo delito de fraude, né? Para recebimento de seguro e mais a falsa comunicação de crime? Ou ele vai responder apenas pela falsa comunicação de crimes, considerando, ou responder apenas pela fraude, né? Pela fraude para o recebimento de indenização relacionada ao seguro, considerando que a falsa comunicação, né? Veja, foi o meio, né? Para que ele materializasse aquela fraude. A falsa comunicação foi, veja, ela, né? Olha só, será que a falsa comunicação ela não constitui um meio, né, para produzir a fraude? E aí teria aplicabilidade do princípio da consunção e responderia apenas pelo delito de fraude para recebimento de indenização, valor seguro. E aí, veja, eu tenho duas correntes doutrinárias. Bem, o que eu vou falar? Veja, você vai verificar, consultando os manuais, cada doutrinador, né, menciona determinada corrente como sendo a majoritária. Bem, eu vou seguir o professor Kleber Masson, né, um professor que eu gosto também, né, dos materiais dele, enfim. Veja que para o professor Kleber Masson, né, ele cita que a corrente majoritária entende que o agente vai responder apenas por um crime, ou seja, apenas pela fraude. E há aqui a aplicabilidade do princípio da consunção. Beleza? O agente responderia apenas pelo crime. Lá do outro, no outro giro, de outra banda, na contramão, não é isso? Não é isso? Eu tenho uma outra corrente, e cito, por exemplo, né, desenhada pelo saudoso professor Magalhães de Noronha. Travou já, né? Eu não aguento, bicho. Eu não aguento a pegada, não. Vocês estão aí na área ou não? Para eu fechar isso aqui? Então aí, tranquilo, voltou. Eu tenho uma outra corrente lá do outro, no outro giro, na contramão. Joga no outro giro na prova e lembra do Zuc. Ó, olha só, no outro giro, é no outro giro, beleza? É isso aí. Vem cá, junto, ó, no outro. Bacana, vem pra cá. Chama no Perceba. Aí o professor Magalhães de Noronha falou assim, ó, peraí. Não, peraí. Eu tenho dois sujeitos passivos, não é isso? Veja, eu tenho aí a seguradora e a administração da justiça, bens jurídicos distintos. Então não há que se falar em conjunção aí, né? Eu vou chamar no Perceba, Magalhães de Noronha falando, né, saudoso? Ele fala, olha, é caso de concurso material de crimes. Então, no outro giro lá, né? Veja, ele entende isso. Ele entende que seria concurso material de crimes. Entenderam ou não? Então, numa prova oral, aqui o jogo é isso. É prova para magistratura, é NASA, é delegado, é o que for. Você chama no Perceba e diz para o examinador, né? Chama ele e fala, olha, duas correntes, demonstra conhecimento. Bacana? Então, você vai demonstrar conhecimento e o fundamento das correntes eu estou te passando para você aí. Tá? Uma primeira corrente, olha, a falsa comunicação foi o meio para a prática da fraude, então eu tenho a conjunção, primeira corrente entendendo que responde apenas na fraude. No outro giro, lá do outro, né? No outro giro o verbo, moleque, aí você fala o seguinte, olha, no outro giro, aí o examinador vai te perguntar, mas o que é esse negócio de outro? Não, Bruno, eu gosto de, né, eu gosto, né, eu lembro aqui das aulas do professor, lá do outro e tal. Eu tenho uma outra corrente capitaneada pelo saudoso professor Magalhães de Noronha, entendendo que há bens jurídicos distintos, não é isso? Veja, sujeito passivo é diferente. Um é crime contra a administração da justiça e outra, veja, eu tenho a seguradora como sujeito passivo, então eu teria concurso material de crimes, beleza? Responderia pela fraude e também pela comunicação falsa de crime.
Bacana, bacana, bacana. Bem, o que eu vou fazer, né? Eu vou jogar muito duro e vou deixar para fechar amanhã, beleza? Vou deixar para fechar amanhã, até porque ficou muito picotado, né? Não ficou do jeito que eu queria não, né? Bacana, tranquilo, né? Então aqui, né, para relaxar, veja, eu volto, hein? Temos duas, uma fraude e outros bens jurídicos distintos. Foi pesada? Amanhã a gente vai fechar, né? 340, tem muita coisa para se falar não. É pequenininho, né, o tipo, né? Bacana. É isso aí, né? Live foi pesada? Mas vai falar da tentativa, vai falar da falsa comunicação versus arrependimento eficaz. Muita coisa boa aí. Beleza? Joga no Zucderno, guerreiro. Assiste todas as lives. Acabou, né, picotando, assiste todas e ó, manda no Zucderno. Isso aí. É isso aí. Kleber Barros na área, professor Kleber Barros. Valeu, pessoal, pela moral. É aquilo que eu falo pra vocês, né? Eu faço de coração. Então sabe, é como se eu estivesse recebendo algum dinheiro pra fazer isso. Eu coloco meu coração, entendeu? Então eu não vou nunca chegar aqui pra dar o básico. Ou eu venho pra jogar duro ou não entro na live. Vocês já conhecem, né? Jogo duro, professor. Bacana. Eu espero só, né? Conto com vocês me prestigiando no meu aulão, né? Se puderem ir lá, né? Assistir o aulão, pô, dar essa moral lá pra gente, né? Tirar uma foto com o prof. Eu fico feliz, né? A gente faz um trabalho. Eu faço trabalho, pessoal. Sobretudo pro pessoal que trabalha, sabe? Que fica aí, chega aí a esse horário, né? Cansado do serviço. Inclusive tá preparando a marmitinha, né? Marmitinha, vou dizer assim que eu fiz muito isso. Preparando a marmitinha, isso, pro outro dia, né, do trabalho. Aí e fala assim, poxa, eu não estudei hoje, mas vou assistir a live aqui do professor. E ele aqui fez essa anotação, ele falou, pô, valeu pelo dia, né? Então é bacana a gente poder ajudar as pessoas, né? Deus ajuda tanta gente, né? Então 1 hora aqui, 1h10, que eu não tô perdendo do meu tempo, eu tô ajudando, né? E eu faço há muito tempo. É claro que eu tive que me afastar um pouco, né? Mas a gente tá aí. A gente tá aí, o jogo tá continuando sendo duro, né? Eu não parei com uma pegada forte, não. O serviço pra mim, é isso aí. Aí amanhã tem que voltar. Arroba na área agora, arroba professor Silvio Soares, né? Parceria, ó, parceria aí em Cuiabá. Professor Silvio Soares, né? Jogador demais, bacana. Direito do consumidor sempre faz lives tops aí na madrugada. O Mundinha também salvou. Bacana, né? Agora faz uma revisão, né? Não acabou não, hein? Amanhã, ainda não falei de consumação, não falei da tentativa, falei não, falei. Não falei do arrependimento eficaz, não falei de crime impossível, né? Falei um pouco, mas eu quero falar mais. Bem, vamos falar aqui, beleza? Amanhã, tranquilo? Acho que eu vou fazer essa live de novo. Não ficou, né? Vou botar lá no YouTube. Mas amanhã eu tento dar uma correria nela. Vamos ver se talvez eu faça. Bacana então, Adelante focado, jogando como? Sempre muito duro. Pessoal, bacana, um beijo pra vocês aí. A Aidice, né? @ Aidice, ó. Me segue direto, cara. É gente boa pra caramba. Mandando um beijo pra ela aí, ó. Bacana. Jogamos muito duro. Sou Adelante focado. Jogando como? Sempre muito duro. www.adelante.net.br. Aulão, Adelante, jogador guerreiro. Aqui não é básico não, mano. Tchau, tchau.